Fala pessoal, beleza? Este é o Escalado na Resenha, muito prazer, eu sou o Neto, pra você que não me conhece. Este é um canal aí pra gente fazer umas resenhas aí de pós-jogo, tá? A gente vai iniciar falando aí mais sobre Corinthians e Flamengo, válido pelas quartas de finais da Libertadores, que decretou aí o Flamengo como semifinalista aí da competição. Inicialmente aí falando sobre o primeiro jogo da Neoquímica Arena, o Corinthians ele tentou impor seu jogo no início do jogo, ele tentou criar, mas sem muito sucesso. A única finalização do Corinthians que tirou aquele da torcida foi do Gustavo Mosquito no início do jogo, que o Santos fez uma bela defesa, mas que depois o Corinthians ele não conseguiu mais criar no jogo. Ele até tocou bolas ali, triangulações e tudo mais, que foram bem efetivadas, mas a criação faltou. Né? Aquele detalhe pro gol, ele faltou pro Corinthians. Já o Flamengo, quando conseguiu ali conduzir a partida, uma infelicidade ali do Cantilho, né, um erro de passe, o Arrascaeta acabou sendo muito feliz no seu chute e acabou fazendo um baita de um golaço. Né? O Corinthians ele levou o jogo aí, foi tentando criar, mas ele não teve mais reação nessa partida. O Corinthians ele não conseguiu reagir ao primeiro gol do Flamengo. Tá? Segundo tempo, o Flamengo acabou achando o segundo gol, criou para fazer o terceiro, criou para fazer mais gols, e o Cássio acabou fazendo excelentes defesas, né? E esse jogo aí, praticamente o Flamengo já tinha decretado aí sua classificação. Mas o corintiano ele não deixou de acreditar, ele acreditava assim no milagre do Maracanã. O Flamengo fez um jogo, tentou fazer um jogo ali seguro, né? Um jogo sem muitos sustos. No primeiro lance da partida, praticamente, o Yuri Alberto ele teve a chance de finalizar, ele acabou tocando pro lado onde não tinha ninguém, né? Eu sei que tá chegando agora e tudo mais, mas atacante vive de gol. A atacante tem que mostrar o porquê chegou em um time, né? Então, é uma bola limpa para você finalizar, você tem que arriscar pro gol. O Watson ainda fez uma roubada de bola muito bonita na lateral do campo. Veio para dentro da área, viu o Santos foi crescendo, ele acabou chutando, o Santos fez uma baita defesa. Ali talvez poderia ser, a história poderia ser diferente. O Corinthians, além disso, não conseguiu mais criar na partida em relação à finalização. O Corinthians ele cria um volume na partida, mas ele não tem essa criação. Né? O William ontem uma partida mais uma vez apagada, uma partida que ele estava sendo uma válvula de escape, mas ao mesmo tempo ele não rendia. Né? O William, na verdade, ele não rendeu aquilo que foi esperado. Foi a despedida dele ontem. Um jogador para um nível de Europa, bater duas faltas, uma que a bola não chegou no gol e a outra que ele acabou recuando pro goleiro. Assim, foi um desastre, na verdade, essa passagem do William pelo Brasil. O Flamengo, por si só, teve aí teve outras chances, né? No início do jogo teve o Pedro aí de bicicleta, onde o Fagner praticamente ficou olhando pro Pedro e quase fez o gol o Pedro, um lance também de cabeça, se eu não me engano, do Everton Ribeiro, né? Onde a bola passou por cima do Cássio. E praticamente foi isso, né? O jogo do Flamengo foi um jogo seguro. E uma bola. E um lance que foi uma falta do Fagner, que ao invés de alguém guardar ali pra parar em cima da bola e tudo mais, todo mundo saiu da bola. O Flamengo foi muito rápido nessa bola. O Rony acabou fazendo a cobertura, né? Para onde era por Fagner estar. Ele acabou fazendo a cobertura. O Arrascaeta dá um passe de três letras magistral, né? Muito bonito, por sinal. E o Pedro acaba finalizando ali, decretando praticamente a classificação rubro-negra no Maracanã. Falando aí sobre isso, o Fagner ontem que fez uma partida desastrosa. O Fagner era para onde ele está, na verdade. Ele acabou cobrando o Rony ali, que acabou cobrindo a dele. Na verdade, o Rony estava fazendo uma baita de uma partida. O Rony, na verdade, nos jogos principais aí do Corinthians no ano, né, jogo contra o Boca Juniors, tanto na Neoquímica Arena quanto na La Bombonera, deu conta do recado e ainda bateu pênalti, fez o gol e tudo mais. E ontem numa partida no Maracanã, onde acreditava-se no milagre do Maracanã, o Rony esteve lá também e a entrega do Rony eu acho que é algo que é hoje o que precisa desse time do Corinthians. Né? Eu acho que o que precisam ver é um pouco mais isso aí, essa entrega que o Rony tem. Eu acho que os jogadores podiam se contagiar um pouquinho mais dessa entrega que esse menino aí da base tem, né? Um dos miúdos. E falando aí sobre o Vitor Pereira, eu creio que uma decepção aí taticamente, tá? O Vitor Pereira ele se amarrou muito a esse 4-3-3 com três volantes e que ninguém cria, né? Esse último terço do campo do Corinthians fica devendo muito, tá? Ele veio aí com ideias aí, teve até jogos que ele tentou o 3-5-2 durante a partida mesmo,
né, fazendo o Fábio Santos terceiro zagueiro e tudo mais. Arriscou, mas parou de ter esse arriscar, né? Essa birra aí do Roger Guedes, na verdade, é algo que não tem desculpa, explicação. Um dos artilheiros do ano do Corinthians estar de fora de um dos jogos mais importantes do ano do Corinthians, não tem explicação. Renato Augusto também, um investimento muito alto. Ontem estar no banco, um Maracanã que praticamente foi o quintal de onde o Renato Augusto foi criado, né? Começou no Flamengo. Então, assim, eu acho que algumas decisões, algumas tomadas aí do Vitor Pereira de decisão estão muito erradas, né? Iniciar com uma zaga que praticamente não vem tendo sequência, você deixar essa zaga aí, sabe, já começa a ser algo que, na minha opinião, é errado, tá? É muito errado você iniciar assim. E o primeiro jogo também ter escalado o Piton com o Fábio Santos vindo de 2 jogos contra o Boca em uma excelente forma, onde ele jogou muito nos 2 jogos, né? E esse time ele faltou sim uma criação. Infelizmente ele vai ficar marcado por ter feito poucos gols, ter feito muitos poucos gols. Chegou numas quartas de finais, tudo bem, fez história eliminando o Boca Juniors em plena La Bombonera, mas ficou devendo nessa Copa Libertadores da América, né? O Corinthians acabou deixando aí a competição. Foram 10 jogos, né? 5 gols, sendo um deles contra o Deportivo Cali, e 2 vitórias, né? Eu acho que o melhor jogo que o corintiano vai falar em relação a essa Libertadores foi o jogo que o Maicon fez os 2 gols aí contra o Boca Juniors, né? Pela fase de grupo. Mas só falando também que alguns jogadores também estão devendo sim para o Corinthians, tá? Estão devendo entrega, estão devendo um pouco mais de espírito, né, para esse time do Corinthians, e precisam entender um pouco mais o que é vestir a camisa de um clube grande, né? Acho que assim, hoje quando a gente fala aí de clubes que estão na Libertadores, você precisa encarnar um pouco esse espírito, né, de Libertadores. E o Corinthians ele acaba devendo muito. Ele passou aí 4 jogos de mata-mata e não fez um gol. Você conta nos dedos quantos chutes o Corinthians deu. É muito pouco para um time que tem uma folha salarial gigante, não é? Todos nós temos que concordar com isso. É muito pouco, tá? Agora pega um Palmeiras que vem muito bem embalado, que vai jogar contra o Atlético Mineiro, uma baita de uma equipe. O Palmeiras, que é o atual bicampeão da América, hoje um dos melhores, se não o melhor elenco da América do Sul, tá? Vai pegar um Palmeiras que com certeza não vai querer perder, vai vir com espírito, vai querer manter aí já vai manter a liderança, mas vai querer abrir mais folga ainda, tá? Então corre-se o risco sim de o Corinthians aí encerrar seu ano, na verdade, na próxima quarta-feira contra o Atlético, né, goianiense. Porque por mais que seja vice-líder, pode ser que seja difícil buscar o Palmeiras, e uma eliminação contra o Atlético Goianiense pode ser que encerre aí talvez o ano do Corinthians, né? É isso, gente. Esse é o Escalado na Resenha. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não conhece, eu sou o Neto. Deixa aí o like aí pra gente, se inscreve. A gente vai trocando ideia, vai tendo mais convidados aqui cada vez mais pós-jogo, tá? Então, agradeço a todos vocês aí por ter ficado até o final do dia. Valeu do vídeo.